Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. Agora rumo aos 2000 de tática aqui no Chess Tempo. A gente infelizmente está tendo uma queda aqui, mas vamos tentar resolver esse problema, resolvendo corretamente os dois exercícios de hoje. E vamos começar. Levei cheque, né? Ele tomou, está sacrificando a torre. Se eu tomo a torre, ele toma meu bispo de dama, né? Não, ele não toma. E por que ele não toma? Porque eu faço torre H1 e ele perde a dama dele, né? Ele também não faz cavalo D3 cheque, porque eu tomo de torre protegendo o peão. Ele pode tomar A2. Ele pode tomar em A2 de torre. Cheque. E eu não vou poder descer o rei, vou ter que subir o rei para G3, onde não há cheque de cavalo nem de bispo. Cheque de dama também não existe. Se ele faz dama G5, captura de cavalo, dama G4, tombo de qualquer peça aqui. Dama F3 também eu tomo, né? Dama H4 eu tomo com cheque. Então, se eu tomo a torre, ele toma H2, cheque. Eu posso ir para G3, onde ele não tem nada. Se ele subir a torre para A3, eu posso se ele sobe a torre para A3. Estamos tendo empate, é isso? Se ele sobe a torre para A3, cheque. Se ele sobe a torre para A3, eu posso subir a torre para D3. Ele toma de torre, cheque. Quando eu tomar a torre dele, ele toma de cavalo. E aí ele tem uma dama 2 bispos contra uma torre, bispo e cavalo, né? Ele tem uma dama, bispo e cavalo. E eu tenho torre, bispo e cavalo. É claro que eu tô pior. Só que eu não tenho nada aqui pra... eu não tenho nada, né? Qual que é o problema dele? Qual que é o problema dele? Se eu der cheque, depois que eu resolver o problema do meu cheque, né? Suponha que eu resolva o problema do meu cheque. Se eu der cheque nele com torre D8, ele cobre de bispo. O problema de torre de rei por F2 é que tem torre A2. E se eu subo para G3, tenho torre A3. Aí o que eu faço? Eu desço para F2.
Quando eu desço para F2, ele não vai tomar o bispo. Ele vai descer a torre de novo para A2. E o problema é o seguinte. Para onde quer que eu desça, ou rei E1 ou rei G1, ele faz cavalo F3, cheque. Isso dá uma dor de cabeça, né? Porque eu não posso tomar porque a dama tá ali defendendo. E se eu faço o rei F1, ele toma o bispo de dama, dando cheque. E eu vou levar mate aqui, né? Eu vou levar mate. Rei G1. Rei G1 tem o mesmo problema, né? Rei H1 ele toma de dama. Rei G3 ele faz torre A3. Eu tomo a torre. Ele toma A2 cheque. E a gente entra no mesmo problema. Parece que eu tenho que tomar essa torre. Mas eu não estou vendo a sequência. Será que eu tenho que fugir com o rei para... Fugir com o rei para E3. Rei por F2. Torre por A2 cheque. Rei E3. Torre A3 cheque. Mas por que não dama por H3 cheque? Eu faço... Nossa. Rei G3, torre A3. Torre A3 é praticamente mate, eu tenho que tomar o... torre A3, eu faço torre B3. Rei G3, torre A3 cheque, torre B3. Se ele faz torre F3, eu faço torre por F3, aí torre por F3, rei G2, dama por H3 cheque, rei G1, e como a torre tá ali em F3, ele pode pôr a dama... Não, ele faz dama G3, né? Cheque quando eu for para H1. Ele tem empate, no mínimo, não é isso, né? Não é isso. Então não funciona. Subir com o rei não funciona. Descer com o rei para G1. Descer com o rei para G1. Eu levo cheque. Ele faz cavalo. Cavalo. Eu vou tomar essa torre. Tem muitos problemas com não tomando essa torre. Mas vamos tentar encontrar a linha que salva tomando a torre, né? Se é que salva. Dama, rei por F2. Torre por A2 cheque. Torre por A2.
eu faço... se eu fizer rei a E1, ele faz, por exemplo, cavalo F3, cheque. Aí, digamos que eu tome com dama, né? Dama por F3, dama por F3. O que é que eu tenho? Eu tenho cheque. Se ele subir, leva duplo. Cavalo G5, cheque, cai a dama. A torre está aqui em A2. Se ele volta o bispo, eu tomo com cheque, ele sobe de novo. Tá, me parece que é isso. Rei por F2, cheque, torre por A2, cheque. Rei por F2, torre por A2, cheque. Rei E1, cavalo F3, cheque, dama por F3, torre D8, cheque. Se subir, cavalo G5, cheque, toma dama. Se ele descer o bispo, a dama está protegendo o bispo. Mas tudo bem. Ele desce o bispo, eu tomo de torre, é cheque. Se ele toma a torre, eu dou duplo, cheque, e pego a dama. Não dou duplo. Eu não dou duplo, não funciona. Não funciona. Rei por F2, torre A2, cheque. Rei E1, cavalo F3, cheque, dama por F3, dama por F3, torre D8, cheque, bispo volta. E o peão de B4 atrapalha minha torre de B1. Eu não estou encontrando, né? Não é isso. Torre, rei por F2, torre por A2, cheque, rei G1. Rei G1, mas vai dar no mesmo, né? Cavalo por F3, cheque. Aí se eu voltar para F1, dama por H3, cheque. E é mate, porque eu vou ter que... Não é mate mesmo. Rei por G2, torre por A2, torre por A2. Nossa senhora. Rei G3, torre A3, torre B3, torre F3, cheque. Eu não vou descer o rei porque ele toma o bispo de dama. Então eu tomo a torre de torre. Ele toma minha torre de torre, cheque. Eu tomo a dama. Aliás, eu tomo de dama. Mas se ele tomar de dama é cheque. Nossa, o que está acontecendo aqui? Parece que eu estou perdido, né? Só que eu não estou perdido. Eu tenho que encontrar um tático aqui que ganha.
única peça que toma essa torre é o rei. Rei G1, cavalo por F3. Não, cavalo F3, cheque. Eu tomo a torre de rei. Torre por A2, cheque. E eu tô levando mate no próximo. Não, eu subo o rei para G3. Deixa eu ver de novo. Torre por F2. Torre por A2, cheque. Rei G3. Torre A3, cheque. Torre A3, cheque. Eu não tenho peça defendendo ali o bispo. Rei G3, dá errado, já vimos, né? Rei G3, torre A3, cheque. Aí eu tomo, mas aí ele toma 2, entra na mesma situação. Rei G3, torre A3, torre B3, aí torre F3, cheque. Eu tomo, ele toma. Desço, ele... Se eu tomo a torre de rei, torre por A2, eu tenho que proteger o bispo. Eu não posso fazer eu faço rei G3, aí torre A3, eu desço o rei para H2. Se ele me der cheque de novo, eu volto a dama. Qual é o problema de voltar a dama? É que esse cavalo ele pode entrar, né? Esse cavalo tá entrando. Tá entrando tanto em G4 quanto em F3. As peças estão cravadas. E aí se ele faz isso, eu subo o rei para G3 de novo. Atacando tanto a torre quanto o cavalo. Eu acho que é isso, hein? Eu vou tomar essa torre. Ó, rei por F2, torre por A2, cheque. Rei G3, torre por A3, cheque. Rei H2, torre A2, cheque. Dama G2, cobre o cheque. Ele faz cavalo F3, cheque. Eu subo o rei para G3. Ele toma minha dama. Eu tomo a torre de rei. E a dama dele não me dá cheque. Em nenhum canto. Ele perdeu as duas torres. Eu não sei, isso tá... Eu tô entrando com torre ali na oitava, D8, né? Tá estranho. Eu vou tomar a torre. Vamos rezar para que esteja correto. Ok. E agora é o momento que decide, né?
Se eu faço o... Ah, o cavalo tá atacando o bispo, o descoberto dele não vale nada. Se eu faço o rei E3, rei E3 ele toma meu bispo, eu faço o rei D4. Ele não tem cheque de dama, ele não tem cheque de torre. A dama dele não consegue me dar cheque também. E se ele sai com o cavalo para qualquer canto que seja, eu tomo o bispo dele com o cavalo. E o cavalo dele não consegue tomar nenhuma peça minha. Eu acho que é rei 3. Porque todas as outras aqui a gente viu que dá problema, né? Todas as outras. Rei 3, dama por H3, rei D4. Ah, ele tem um duplo aqui. Ele tem um cheque duplo com o cavalo. Cavalo C6. Tanto o bispo quanto o cavalo dão cheque, eu tenho que mover o rei. E aí eu posso... Eu posso fazer um rei C4, onde ele não tem cheque nem de dama. Ah, peraí. Rei E3, dama por H3, cheque, rei D4, cavalo C6, cheque, rei C4. Ou quando eu colocar o rei em D4, ele toma meu cavalo. Rei E3, dama por H3. Dama por H3. Não é RG1. Não é RF1. Vamos por eliminação, né? Não é RF1. Porque ele toma meu bispo com cheque. E aí eu defendo de dama. Ele toma de dama e vou levar mate. Pronto. Né? E se eu for para G1, ele vem com cavalo. Cheque e é mate. É mate. A mesma coisa se eu for para E1, ele me dá cheque com cavalo, e aí quando eu tomar o cavalo, ele toma de dama, ameaçando o checkmate. Se eu subo a torre, ele protege de bispo, e eu não tenho nada também, né? Porque eu tomo o bispo, ele toma... Peraí. Rei E1, dama por H3. Não, rei E1. Cavalo F3 cheque, dama por F3, dama por F3, torre D8 cheque, bispo... Poxa, Anderson, bispo F8, torre toma F8. E se a dama tomar a torre, beleza, eu tomo a dama e eu tô com coisas a mais aqui, né? Qual é a diferença de dama e rei E1 para rei G1? Aqui, rei G1, cavalo por... Rei G1, cavalo F3, cheque. Eu tomo, dama toma.
Eu não tô vendo necessidade disso, né? Rei E1. Ah, rei E1, cavalo, pô. Cavalo, pô. Quando eu tomar de dama, ele me dá um intermediário. Bispo bispo C3, tem esse intermediário. Bispo C3, isso resolve todos os problemas dele, né? Porque se eu tomo bispo, aí... quando eu desvio aqui, ele pode entrar com dama H4, né? Tem dama H4 também. Quando eu tomo o cavalo dele com a dama, ele pode fazer dama H4, cheque. Aí eu sou obrigado a fazer F1, rei F1. Rei F1. Eu tô achando promissor rei E1 ou rei G1, né? Agora qual dos dois? Rei G1, cavalo. Porque rei G1, o bispo vem, eu posso tomar de torre. Eu vou fazer rei G1. Eu acho que é rei G1, porque rei G1, se ele vem de cavalo, cheque, eu tomo. Se ele tomar, tem aquela coisa toda, né? Mas rei G1, se ele vem de cavalo, eu tomo e ele me dá intermediário, o bispo aqui, eu posso tomar o bispo dele. Eu vou fazer rei G1. Ok. Ok, ganhamos 8 pontos de rating aqui, muito bom. Vamos para... Esse lance defensivo dificílimo aqui, pelo menos na minha opinião. Vamos para o próximo lance, para o próximo problema. Próximo problema. Ok, aqui temos um final de quase peças pesadas, né? Temos um bispo contra um cavalo. Número de peões iguais. Eu posso tomar a torre dele, toma de volta. Vou ameaçar a torre dele. Ameaçar a torre dele, por isso que ele fez torre G8. Se eu tomo peão de C6, ele toma de dama. Dama por C6, dama por C6. E aí eu tô perdido. Se eu tomo bispo, se eu tomar torre, ele não parece ter nenhum contragolpe, né? Ele vai ter que tomar de rei. Tomando de rei, eu faço o quê? Eu faço dama E5, ameaçando torre B3. Quando eu conseguir fazer dama B3, torre B3, cheque, ele vai estar com problemas, porque ele vai estar com problemas. Então, torre por, rei por, dama E5, ele sai com bispo, bispo E7, liberando a torre para acessar a oitava fileira completa. Aí torre B3, cheque, rei A7, dama entra em C7, porque o bispo está ali, hein? Então, torre por, rei por, dama E5, bispo C5, torre B3, cheque, bispo B6, defende.
Bispo B6 defende. Essa dama dele tá meio presa, não? Torre D4 não resolve o problema? Torre D4. Torre D4. Provavelmente ele fez um dama C3 para ganhar um tempo na torre, para fazer um torre D4. Porque torre D4 aqui ele faz o quê? Ele faz torre por B3, eu faço C por B3. E ele consegue ganhar a casa B3. B5. Adão vai para B5. E aí eu faço um torre B4. Torre B4 ele não tem para onde ir, tem? Tem. Ele faz dama F1 cheque. Dama F1 cheque. Aqui preço. Cavalo E1. Cavalo E1. Ele avança o rei para C7. Parece que não é torre D4. Torre D4. Torre por B3. Eu não posso tomar a dama dele, porque ele tomaria minha dama também. E aí a gente só teria destruído minha estrutura de peões, porque eu teria que fazer B por C3. Torre D4, torre por B3, C por B3, dama B5. Dama B5. Que chato. Torre D4, torre por B3. C por B3. Dama B5. B5. Rei D2. Rei D2 ele avança o rei. Torre por B7. Como é que é? Torre D4. Torre por B3. C por B3. Dama B5. Rei D2. Rei D2. Rei C7. Eu posso fazer um dama E5, né? Cheque. Dama E5 cheque, bispo D6.
Se eu faço um cavalo... Por que a gente não troca a ordem, né? Só uma coisinha. Torre por B7, rei por B7, torre D4. Torre D4. E agora, se ele faz o mesmo dama B5, eu cravo a dama dele e ganho a dama. Só que ele pode fazer dama A2 há muito tempo, né? Ele faz dama por A2. Porém, quando ele fizer isso, eu tenho dama por A2. Eu não tenho torre. Eu não tenho torre B4 porque o bispo toma. Tá. Torre por, rei por, torre D4, dama por A2. Eu não preciso fazer isso, né? Ele pode fazer um dama... O dama B5. Tá me parecendo que não é isso. Parecendo que não é isso. Se eu faço torre A3 direto, ele tem dama E4, né? Dama E4 ele está escapulindo. E parece que o que prende mesmo é o torre D4, né? E se ele tomar o peão, eu faço torre A3, ganha dama. Mas se ele faz torre por B3, torre por B3, eu faço C por B3, e aí de novo, né? De novo ele faz o dama B5, e a torre tá em D4, o cavalo não pode entrar atacando a dama, e mesmo assim ele entraria em F1 dando cheque. Difícil. Bem difícil. Dama E5. Torre por, rei por, dama E5. Dama E5. Bispo C5. Bispo C5. Torre B3, bispo B6. Não. Não, 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 não. Vamos tentar acertar isso também. Dama por, rei por. Dama...
Dama B6, então. Dama F6. Dama F6 ameaça o peão, né? Ameaça o peão e ameaça entrar em D8. E aí, se ele defende o peão, eu dou o cheque com a torre em B3. E depois eu tô entrando com a dama, né? Como é que ele defende? Torre por B7, rei por B7, dama F6. Dama F6. Se ele faz dama por A2, torre B3, cheque. Ele volta para C8. Volta para C8, mas eu faço dama E5. Esse dama E5. Torre por, rei por, dama E5. Dama E5. Bispo C5. Torre B3, cheque, bispo B6. Pois é, eu não estou tomando peão de F7. Então, torre por, rei por, dama F6. Torre G7. Torre B3, cheque. Rei C8. Tô defendendo. Rei C8. Cavalo E5. Acrescenta um ataque no peão. Cavalo E5. Torre por, rei por, dama E5. Dama E5. Rei C8. Torre B3. Bispo. Torre B3. Vou tomar essa torre. Não é prender a peça dele, né? Porque torre D4, ele toma torre em B3. C por B3. C por B3. Dama B5. Resolve os problemas dele. Resolve os problemas dele. Eu vou tomar a torre. Torçamos para que esteja certo. Nossa, era só isso. Eu nem sei porquê. Eu nem sei porquê. Né? Ele toma. E o que ocorre? Eu não tô com nada mais que ele aqui, né? Se eu fizer isso, ele pode fazer isso, não? Cheque. Esse, ele perde, né? Se ele fizer esse, perde. Esse aqui perde, né? Isso, cheque, eu tomo, já era, né? Então, bispo ali não parece legal, não. Depois
depois desse. Eu acho que o lance certo é esse mesmo, né? O que é que ele faz? Isso? Ah, era isso, né? Esse e esse. E agora? Ah, aqui eu posso tomar. Esse. Ele vem. Ah. Legal. Legal. Ele não tem como acrescentar uma defesa nesse bispo. Ele não tem como acrescentar uma defesa no bispo. Ganhamos 16 pontos de rating neste dia. Recuperamos, voltamos para os 1900. Próximo episódio, aguardo vocês. Vocês que estão assistindo, curta, comentem e compartilhem. Até a próxima.